E aí pessoal, tudo certo? Mais um Garden Futebol Internacional aqui no ar para falar de novo sobre eliminatórias africanas. Eu falei ontem, né, com a vitória, as vitórias e classificações, né, de Marrocos e Tunísia para a Copa. Hoje eu vou falar sobre Costa do Marfim e Gabão, que terminou em 0-0. A Costa do Marfim deu um passo para sua classificação, para voltar à Copa do Mundo, né, não disputou a última. Enquanto o Gabão, que luta ainda pela sua primeira Copa, vai ter uma repescagem, né, pela frente, muito provavelmente. Por quê? Já começa até falando a situação do grupo, que é o grupo F das eliminatórias africanas. Costa do Marfim tem 20 pontos, 6 vitórias e 2 empates em 8 jogos, né? 15 gols feitos e nenhum sofrido. A Costa do Marfim não sofreu gol simplesmente nessas eliminatórias. E o outro empate, além desse de hoje com o Gabão, foi contra o Quênia. Um empate surpreendente, até porque a seleção do Quênia está longe de ser uma das mais organizadas ou das melhores, enfim. Inclusive está em quinto nesse grupo com só 9 pontos. As outras, todas as partidas venceu. Enquanto o Gabão tem uma campanha parecida, tem 19 pontos, mas são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Gabão acabou perdendo, eu acho que foi para a Gâmbia. Eu vou até olhar aqui em uma outra rodada das eliminatórias africanas. Cadê? Peraí. Ah, não, foi para a Costa do Marfim mesmo, é verdade. Foi no primeiro turno, perdeu para a Costa do Marfim por 1-0 na casa do adversário. Um gol do Seko Fofana, né, naquela ocasião. Mas enfim, tá ali com 19 pontos, é a melhor segunda colocada aí de todos esses grupos, então vai para a repescagem. Eu não sei se vai ter algum tipo de vantagem, eu acho que não tem, acho que vão definir os confrontos e depois vai tendo o mata-mata. Mas fica aí triste pro país, né, porque tava muito na briga ali, né, e assim, ainda tá, né, é que os outros confrontos na última data FIFA, né, as duas últimas rodadas, Gabão pega a Gâmbia e Burundi. Gâmbia é terceiro com 10, Burundi é quarto também com 10. E a Costa do Marfim pega o Quênia e Seychelles. Quênia tem 9 pontos, Seychelles tem 0. É a pior equipe das eliminatórias africanas. Tem 8 derrotas em 8 jogos, marcou 2 gols, sofreu 39. Ou seja, são remotíssimas as chances da Costa do Marfim perder pontos. O Gabão também teria que fazer a sua parte ali, mas enfim, muito provavelmente vai para a repescagem. Acabou que eu nem pedi, né? Eu tô pedindo agora. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Bastante futebol internacional aqui. Tento sempre manter o ritmo. Às vezes a gente perde um pouquinho, mas tenta sempre postar quase todo dia. Ou pelo menos com uma frequência mais alta do que vem sendo postado. Mas data FIFA com certeza. Hoje mesmo estou falando de futebol africano. Amanhã tem o jogo do Brasil que acontece hoje à noite, certamente. Assisti também hoje junto, né? Ficou na tela do notebook Costa do Marfim e Gabão na TV. França e Islândia. A França suou sangue, tá? Para bater a Islândia. Inclusive teve um gol anulado da Islândia que para mim foi mal anulado, mas tudo bem. Beleza, como eu dizia, e um jogo que esse é o primeiro que eu vou falar também de Cabo Verde não, Cabo Verde venceu o Camarões e está bem encaminhado aí para sua primeira Copa, mas eu assisti República Democrática do Congo 2, Senegal 3, uma virada de Senegal, que coloca também um pé na Copa do Mundo, mas depois a gente fala desse já. Esse Costa do Marfim e Gâmbia, até eu tava vendo o FIFA Mais, depois eu vi que no segundo tempo tava passando na Cazé TV. Eu assisti até o final do jogo na Cazé TV, mas antes disso tava vendo no FIFA Mais, aquela transmissão que eu falei pra vocês, que é gratuita, é em inglês, mas dá pra você assistir lá, é uma transmissão bem boa. Eu acho que tem até mais imagens do que as outras transmissões, mas enfim, é ruim que é em inglês só e às vezes não tem nem comentarista, às vezes é só um narrador mesmo. Mas enfim. E uma partida que acabou sendo que talvez um pouco menos organizada do que foi República Democrática do Congo e Senegal, porque eram duas equipes, acho que mais parelhas ali, né? Se a gente for ver em qualidade individual, acho que a Costa do Marfim tem mais do que o Gabão. Mas talvez um pouco pela empolgação também de estar buscando aí a sua primeira Copa do Mundo, tem um ataque que é muito forte, o Gabão, né? Se você não é familiarizado, por exemplo, hoje jogou eu tô abrindo aqui, mas jogou com o Boanga pela esquerda, o Aubameyang como centroavante, e na direita eu não lembro quem agora, mas espera aí, eu vou abrir aqui e falo, sem problemas. Cadê? Foi o Aleviná. E no meio, tem bons jogadores além desse, tem o Lemina, por exemplo, meio campista que já foi da Juventus e tudo mais, mas aí, como eu disse, em qualidade individual,
quando você compara com a Costa do Marfim, realmente é bem diferente, né? A Costa do Marfim praticamente inteira atua em ligas grandes da Europa, né? A linha de frente, por exemplo, hoje foi Nicolas Pepe, Sebastian Haller e o Amad Diallo. Pepe... Onde o Pepe tá hoje? Eu nem sei. Calma aí, deixa eu ver. Não tem problema. Mas... Vida Real, é verdade. Vida Real. As passagens por muito tempo no Arsenal, né? O Sebastian Haller, o Diallo do United, o Haller que tá no Utrecht hoje também, né? Mas passagens aí, Borussia, West Ham e tal. E aí no segundo tempo, ainda mudou. Entrando o Adingra, jogador do Brighton. O Fofana, muito tempo também de Premier League. Hoje acho que tá na França, né? E fora os meio-campistas. Tá na França, no Reims. Meio-campistas também de muita qualidade. Sangaré, o Kessié também. Enfim, não é... Você pode não ter nomes igual antigamente com Yaya Touré, Didier Drogba, mas é uma equipe muito boa. Talvez seja até mais equilibrada do que a época do Drogba, do Touré, enfim. Mas tem um bom time. Gervinho, Kalou, né? Eu tô lembrando os nomes aqui, Vinho, mas... Enfim. E aí, talvez, dentro dessa qualidade individual, o Gabão acelerava muito o jogo. Principalmente pelas pontas, né? O Bouanga é um cara de muita velocidade, jogador do LAFC, tá? Jogador de muita velocidade que criou as principais oportunidades o jogo inteiro, ele correu o jogo inteiro e era o principal jogador de Gabão. Acho que foi até mais do que o Aubameyang hoje, que ficou um pouquinho preso no meio da defesa da Costa do Marfim. Mas o Gabão apelava muito para velocidade e acabou conseguindo criar as principais oportunidades em cima disso. E até no primeiro tempo, talvez, eu acho que o Luiz Fernando Filho, que estava comentando lá na Casa TV, falou isso, que realmente eu não vi a primeira etapa lá, eu vi no FIFA mais, como eu disse. Talvez ele tenha falado alguma coisa nesse sentido, porque no segundo tempo, quando o Gabão cansou, e realmente aconteceu isso, talvez a estratégia do Gabão era acelerar o jogo a todo momento, tentar fazer um gol e depois se defender, não conseguiu. E aí no segundo tempo, quando equilibrou, não fisicamente, mas... Parecia que a Costa do Marfim estava mais inteira, mudou peças, uma coisa que aconteceu muito mais claramente no jogo entre Congo e Senegal. Mas quando muda peças, a Costa do Marfim mantém um pouco mais de qualidade, o Gabão um pouco menos, né? E aí ficou um pouquinho mais difícil de equilibrar. E eu acho que o Luiz Fernando Filho falou algo nesse sentido no primeiro tempo, né? O Gabão estava indo meio que pro all-in, né? E não conseguiu. Mas até o final da partida ficou tentando criar oportunidades e tal. Eu acho até que a melhor oportunidade sai do lançamento na Costa do Marfim, né? O lançamento que o Diallo consegue tirar o goleiro Mbaba, ele sai bem mal. E aí ele consegue tirar, mas não consegue completar o passe pro PP, porque o zagueiro chega tirando. Mas depois disso, por exemplo, o Gabão acerta uma bola na trave. Eu acho que foi com o Warren Babica, é isso mesmo o nome dele, que entrou no segundo tempo, corta pro meio, manda de canhota, um ponta direita também. Foi muito o jogo do Gabão. Pelos lados, tentou construir por ali, acabou que não conseguiu. Acho que, falando ainda do lado da Costa do Marfim, faltou um pouquinho da participação do Haller hoje, não conseguiu fazer muito bem esse pivô, sustentar muito a bola. Não ganhou nenhuma grande dividida assim que conseguiu segurar para os pontas chegarem. O PP vinha fazendo um bom primeiro tempo, né? Até se joga um lance que eu achei absurdo. Ele dá um belo corte no cara, leva para a perna esquerda, né? E ele dá um corte para a direita, ele ganha a frente, ele ia ter espaço, tudo bem que não é a perna boa dele. E aí o zagueiro só coloca a mão na barriga dele, e ele se joga e toma um cartão amarelo bem tosco. Poderia ter ido para cima, porque teria um caminho livre, acho que, enfim, né? Paciência. Mas a Costa do Marfim fez uma partida, acho que bem controlada ali dentro das suas possibilidades, porque, de novo, é líder do grupo e manteve assim. E agora tem um caminho mais fácil aí para voltar à Copa do Mundo, né? O técnico da Costa do Marfim, inclusive, é o ex-jogador, né? O Faé, que chegou, Emerse Faé, né? Chegou a disputar Copa do Mundo também com a seleção marfinense e foi campeão como técnico, né? Na época que ele foi jogador. Eu não sei se ele joga as duas finais que a Costa do Marfim perde, né? A Costa do Marfim perde uma final em 2006 para o Egito e em 2012 para a Zâmbia, né? Se eu não estou enganado. Acho que ele joga, ele estava era a época que ele era convocado, não sei se ele chegou a atuar, mas depois como técnico, ele é o último campeão. Em 2023, a Costa do Marfim vence a Copa Africana de Nações e o Faé era o técnico, né? E é isso mesmo, acertei. Perdeu para o Egito em 2006 e para a Zâmbia em 2012, ambas nos pênaltis. Eu lembro que essa da Zâmbia eu fiquei bravo, porque eu assisti, acho que foi no Esporte Interativo, ou talvez tenha visto um reprise alguns dias depois da final.
torcendo pro Drogba ser campeão e infelizmente não rolou. Mas enfim, tá por aí Gabão e Costa do Marfim. Passando rapidinho agora pelo outro jogo, que foi a República Democrática do Congo e Senegal, que foi um jogo mais, achei mais organizado. Acho que talvez como conjunto sejam duas equipes mais qualificadas, mais parelhas, né, no sentido de serem qualificadas, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, a Costa do Marfim, se for nome por nome, talvez seja melhor, mas aí tem a diferença com o Gabão, né? Talvez as duas ali sejam mais próximas em questão de nível técnico de jogadores, que é o grupo B, tá? Atualmente, agora ficou assim, né? Senegal tem 18 pontos em 8 jogos, né? São 5 vitórias e 3 empates, não perdeu, né? Enquanto que a República Democrática do Congo tem 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Se complicou porque perdeu um jogo para o Sudão, que é a terceira colocada com 12 pontos. Até dá para o Sudão buscar, né? Mas é bem difícil. Provavelmente o Congo vai ter 2 vitórias nas últimas rodadas, né? Só que o Senegal também. É a mesma questão do Gabão ali. Então são 2 pontos de diferença. Deve ir para uma repescagem República Democrática do Congo, que, se eu não me engano, não disputa uma Copa desde que era Zaire, né? Calma aí, tô até colocando aqui. Quando foi com o Zaire, tomou uma goleada, inclusive, pro Brasil, né? Na Copa. Mas cadê aqui? Segundo a Wikipédia, desempenho em Copas do Mundo, né? 74 na primeira fase e se retirou em 78. Então não, só disputou uma vez? Não, realmente eu não lembro. Mas enfim, tudo bem. Quando disputou era Zaire. É isso mesmo. Tá. 74, quando era Zaire, foi a única vez e até tomou um 9-0 para a Iugoslávia, né? Meu Deus. Tá bom. Pensei que tinha sido pro Brasil, ou tomou alguma goleada pro Brasil, sei lá. Perdão pela falha aqui no momento histórico. Mas agora, como eu disse, tem uma campanha que... Cadê? Já pego aqui. As 2 últimas rodadas... Cadê? As 2 últimas rodadas Congo pega o Sudão e Togo, a República Democrática do Congo, enquanto o Senegal pega o Sudão do Sul e a Mauritânia, que são as equipes que estão abaixo, né? Atualmente a campanha, o Sudão tem 12 em terceiro, Togo tem 7 em quarto, a Mauritânia tem 6 em quinto e o Sudão do Sul tem só 4 pontos. Ou seja, é muito difícil ver Senegal perdendo pontos aqui para as 2 últimas colocadas do grupo, né? Então vai ter que aí buscar a sua classificação para a Copa em uma eventual repescagem. Mas sobre o jogo em si, como eu disse, eu achei uma partida muito bem equilibrada, né? Que até a República Democrática do Congo começou bem melhor, começou bem mais... conseguindo colocar a bola no chão, trabalhar um pouquinho mais de tranquilidade. E aí o que eu falo da questão da qualidade, né? São 2 equipes muito parelhas. E você tem jogadores experientes, jogadores históricos até de cada seleção, em todos os setores praticamente. E aí uma jogada que sai muito bem trabalhada pelo lado direito. A equipe do Congo é treinada pelo Sébastien Desabré, não sei se fala assim, tá? É o técnico que tá lá desde 2022, um pouco antes da Copa do Mundo. Não sei se ele pegou um pouco antes também de tentar a classificação, porque eles foram até a fase de repescagem, né? Na última Copa acabaram sendo eliminados para o Egito, empatando o primeiro jogo, perdendo o segundo. E é uma equipe que me parece, de novo, eu só assisti nessa data FIFA e há umas datas FIFA atrás um jogo, mas me parece muito equilibrada e que consegue trabalhar muito bem o seu lado direito, onde tem, curiosamente, o Wan-Bissaka, lateral, que já disputou partidas pela seleção da Inglaterra, mas por ter ascendência no país, né, acabou se naturalizando com aquela nova regra da FIFA e pôde, tá tudo certo. Tem o Bakambu caindo muito por esse lado também, apesar de ele ser um centroavante um pouco mais móvel, mas caindo por esse lado. E tem o Elia. O Elia não é aquele Eugênio Elia, que era o holandês. É o Meshak Elia, jogador do Young Boys da Suíça, que é um jogador de muita velocidade. E quando você tem um lado, né, um pouco mais qualificado, a todo momento conseguia colocar pelo menos 2, 3 jogadores próximos ali e sai sem primeiro gol, né? Quase uma triangulação praticamente. E o Bakambu gira, dá um belo giro no Koulibaly, um giro à la Zidane mesmo, e bate no ângulo, faz o 1-0. Logo depois o Elia, como eu disse, faz uma grande jogada pela direita, cruza. O Edu Mendy dá uma vacilada e escorrega, né? A bola acaba chegando no Issa, do outro lado, que completa pro gol.
o Ioane Wissa, que é jogador do Newcastle, inclusive, acaba fazendo mais um gol. Ele que na última rodada também tinha feito gol nessa data FIFA. E ele que chegou no Newcastle agora, tá? Tava no Brentford. Eu acho que ele nem chegou a estrear pelo Newcastle, talvez ainda. Tava no Brentford e o Newcastle comprou ele, enfim. Ou assinou com ele de repente, não lembro. Mas eu acho que ele nem chegou a estrear ainda. E aí conseguiu fazer o 2-0. E aí parece que nisso meio que o Senegal acordou um pouquinho, né? A seleção senegalesa tinha até perdido um gol antes, criado uma boa jogada. Que estava jogando com o Mané pelo lado esquerdo, o Ndiaye pelo lado direito e o Nicolas Jackson por dentro. E acho que ainda estava 0-0 quando sai uma jogada pela direita, e eu acho que é o de ataque que cruza o Nicolas Jackson sozinho na pequena área, cabeceia para fora. E aí você meio que, o Senegal meio que parou um pouquinho, deu uma desligada e de novo acorda quando toma o primeiro gol. E aí até consegue diminuir ainda, quando toma o segundo, desculpa, consegue diminuir com o Gueye, não o Idrissa Gueye, o Pape Gueye, que joga no vida real, né? E ele consegue diminuir no rebote, uma jogada, eu não sei quem veio pela direita, agora eu não lembro, mas finaliza na trave, o goleirão, que para mim é o grande ponto fraco aí dessa seleção do República Democrática do Congo, que é o Bertoldi, ex-goleiro do Montpellier, parece que agora está sem clube. Não alcança, para mim, acho que é uma bola que parecia alcançável. Ela bate na trave e sobra pro Gueye completar pro gol. E aí, na volta do segundo tempo, logo no começo, um lançamento que vem da defesa, e o goleirão também não sabe muito bem, o Nicolas Jackson. A defesa meio que se enrolou também, para falar bem da verdade, né? Não foi... não dá para ser injusto aqui. O Nicolas Jackson ganha a frente do Chancel Mbemba, né, que é um jogador histórico também, estava no Olympique até pouco tempo agora, assinou com alguém recentemente também, mas enfim, acho que foi com o Lille talvez, voltou para a França, se não me engano, deu uma vacilada e o Nicolas Jackson bateu bem, empatou, e aí é que aconteceu o que eu falei em relação a Costa do Marfim e Gabão, aconteceu também em Senegal e Congo. Porque o banco de reservas de Senegal é muito mais qualificado. Tinham peças bem mais, talvez mais experientes, né, também, e tecnicamente melhores. E aí, por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando saiu, a primeira substituição foi a troca do Lamine Camara e entrou o Diarra, jogador do Sunderland. Depois, a segunda, saiu o Pape Gueye, que foi o autor do gol, e entrou o Matar Sarr, Pape Matar Sarr, tá? Inclusive, se a pronúncia estiver errada, me desculpe, mas é um jogador do Tottenham, tá? Sabem quem é, né? Jogador de muita qualidade também. Depois sai o Nicolas Jackson e entra o Ndiaye, jogador que está atualmente no Estrela Vermelha, né? E aí no final sai o Sadio Mané, que estava já bem cansado, e entra o Sabali, jogador do Metz, que faz a jogada do gol, inclusive, do Matar Sarr, né? Completa a jogada num belo cruzamento dele pela direita. Ele chega batendo de frente no canto do goleiro. E aí não tinha como... O Congo realmente já não tinha força, já estava pregado, né? Como se fala, um time que já estava fisicamente completamente destruído. O Senegal estava muito mais inteiro, eu acho, de novo, que se deve muito por essas trocas em questão de qualidade. E aí, não tinha como buscar, né? Faz o 3-2, até tem uma chance no final, sai um cruzamento, naqueles bomba meu boi, todo mundo pra área, sai um cruzamento, a bola bate acho que foi o KMB, que foi dominar assim, meio que dar um passo para trás, dominar, não conseguiu. O Edu Mendy saiu do gol e conseguiu pegar a bola. E aí, Senegal vence e fica muito próximo aí da sua classificação também. Agora, de novo, uma campanha que... Para vocês verem como é que é, as eliminatórias da África são bem complicadas, né? Tem muita seleção e dentro dessas tem seleções boas e tem seleções medianas. E às vezes essas medianas arrancam um pontinho ali, igual o Sudão fez com a República Democrática do Congo. Arrancou 3 pontinhos ali que agora vão fazer muita falta nessa busca pela classificação. Enfim, né? Não tem muito o que fazer. E passando pelos outros resultados, esses eu não assisti mesmo. Egito empatou com o Burkina Faso, está com 20 pontos ali no grupo A, tem 2 rodadas ainda, está na frente. O Burkina Faso tem 15, então também o Egito caminhando bem tranquilo.
Egito que também não perdeu, tá? Nessa primeira fase. Senegal e República Democrática do Congo, como eu falei, eles são os primeiros colocados no grupo B. No grupo C, a África do Sul empatou com a Nigéria. A Nigéria praticamente dando adeus, né, a uma chance de ir para a Copa do Mundo. E o que é bem triste, porque tem uma geração muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo, mas vai ficar muito complicada. A África do Sul está em primeiro com 17 pontos. Benin está em segundo. Inclusive está acontecendo o jogo agora. Benin e Lesoto está 3-0 para o Benin. Com 14. São mais 2 rodadas. A Nigéria está em terceiro com 11. A Nigéria precisaria vencer e torcer para Benin não pontuar nessas 2 últimas rodadas para conseguir a classificação. E aí, até olho aqui as próximas rodadas, que eu realmente não sei. A Nigéria pega Lesoto e próprio Benin. Então aí, confronto direto. De repente dá até. Lesoto é uma seleção bem fraca mesmo, vai ficar lá para baixo. E Benin pega a Ruanda, que tem 11 pontos, de repente ainda briga por vaga na repescagem, né? Mas é um pouco mais difícil. Até dá, mas fica bem complicado e teria que passar por uma repescagem também, uma seleção que não está no ciclo legal, né? Apesar de ter um bom time. E até tem um detalhe que eu realmente não sei do que se trata, mas o ótimo comentarista, o Rafael Oliveira, para mim o melhor do Brasil, acabou citando até no Twitter hoje que tem um caso aí para ser julgado, parece, de uma escalação irregular na vitória da África do Sul sobre... Calma aí, África do Sul sobre... Não sei, mas foi 2-0 África do Sul. Vou até olhar aqui, peraí. Na tabela, acho que foi o jogo contra Moçambique, talvez? Não foi, desculpa. Pode ser contra Benin, foi 2-0 também, ou Lesoto. Bom, não vou saber mesmo, parece que teve uma escalação irregular e ainda seria julgado. Então, se for julgado, a África do Sul pode perder os pontos dessa partida. E aí mudaria totalmente o panorama. Então, esse confronto da última rodada entre Nigéria e Benin vai ser essencial para a Nigéria ver se consegue essa classificação. Seria uma vergonha, eu acho, até ficar de fora. Vitor Osimhen, Lookman, quem mais? O IOB. Tem uma seleção bem interessante aí que para ficar de fora com um grupo que, de novo, eu citei aqui, Nigéria em terceiro com 11, Ruanda em quarto com 11, Lesoto em quinto com 6 e o Zimbábue em último com 4 pontos. Tem time para fazer uma campanha bem melhor que essa, né? 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É bem verdade que só perdeu pouco, né? Mas também quase não venceu, né? Ndidi, é verdade, esqueci do Ndidi. Olaina, né, jogador do Nottingham Forest, enfim, tem um time bem qualificado, não pode ser eliminado assim não, né? Mas tá bom. Quem mais tem? É verdade, tem muita gente, cara, tem muita gente na Nigéria. Tem o Agu, tem o Samuel Chukwueze, tem muito bons jogadores. Enfim, o outro grupo, Cabo Verde encaminhou a classificação, né, tem 19 pontos, Camarões está em segundo com 15, Líbia em terceiro com 14, depois Angola em quarto com 10, Ilhas Maurício em quinto com 5 e Eswatini com 2 já eliminado aí, né? Eliminados, os últimos 3 na verdade. Grupo E, Marrocos, como eu falei ontem, já classificou, a Tanzânia em segundo com 10, tem que ver como vai ser, porque esse grupo tem só 5, não tem 6, então talvez as 2 últimas rodadas sejam descartadas para contar ali na pontuação dos melhores segundos, né? A Tanzânia tem só 10. Níger é terceiro com 9, ainda briga por vaga, Zâmbia em quarto com 6. E a República do Congo, não confundir com a República Democrática do Congo, esse sim é um time bom, República do Congo tem 1 ponto. O grupo F, Costa do Marfim, Gabão, já falei, né, por aqui. Grupo G, Argélia com 19 pontos lidera e a Uganda vem em segundo com 15, Moçambique em terceiro também com 15, briga por essa vaga de repescagem. Guiné em quarto com 11, Botsuana em quinto com 9 e a Somália em último com 1 pontinho também. Grupo H, Tunísia classificada com 22, Namíbia em segundo com 15. A Libéria ainda briga por vaga ali com 11 em terceiro, mas muito difícil também. E o último grupo, Gana, com 19 pontos, quase classificada também. Madagascar em segundo com 16. E Comores, né, que se fala aqui, que em inglês acho que é Comoros, e aqui é Comores. Tá em terceiro com 15, ainda briga por essa vaga de repescagem. Mas Madagascar tem uma campanha mais interessante, uma tabela mais favorável, vamos ver, né? Mali é o quarto com 12, praticamente aí já eliminado. Enfim, é isso. Perdão se eu falei algum nome errado, alguma pronúncia, com certeza eu falei. E gostaria de até me aprofundar mais nas outras seleções, mas os jogos que eu não vi realmente é um pouquinho mais difícil, porque não é tão fácil de acompanhar assim, de conseguir acompanhar todos. Mas acho que é mais para levantar aqui o debate, é umas eliminatórias que às vezes muita gente não vê.
E tem muito time bom, tem muito time interessante, que agora aquela mesma história que eu falei no vídeo de ontem, eu acho que do Uzbequistão também, né? Muitas seleções novas vão chegando, você vai ver parâmetros diferentes, você vai ver de repente seleções iniciantes que tem bons times e outras que nem tanto, mas que podem chegar um pouquinho mais longe de repente, quem sabe. Acho que é um assunto bem interessante para falar aqui. Enfim, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até amanhã, pessoal. Valeu!